A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, amém? Amém. Glória a Deus. Eu sempre falo que é um privilégio nós estarmos aqui na presença do Senhor, em comunhão na casa do Senhor. Amém. E como eu sempre falo, não há lugar melhor para se estar senão na casa do Pai, amém? Amém. Glória a Deus. Como a pastora falou, nós estamos vivendo tempos difíceis. A gente vê as condições climáticas aí que não estão favoráveis, muitas coisas acontecendo, e o que nós vemos é que nós não estamos preparados. O que aconteceu com a cidade de Ribeirão Preto, pegando o exemplo que aconteceu na sexta-feira? Veio a ventania, veio os vendavais, acabou essa destruição, ou seja, a cidade não estava preparada para isso. E quantas situações das nossas vidas nós não estamos preparados? Quantos problemas que surgem ali do nada e nós não estamos preparados? Vem a angústia e nós não sabemos o que fazer. Então, nesse momento, é onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. O tema dessa noite, amados, é escolhidos para vencer. Então, através disso, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 7. Nós vamos falar hoje sobre a história de Gideão. Vou fazer uma breve introdução para que a gente possa entender, conhecer quem foi Gideão na Bíblia e o que ele fez e como ele foi usado por Deus. Gideão, ele foi escolhido por Deus para salvar os israelitas dos midianitas. O povo estava sendo oprimido ali por volta de 7 anos pelos midianitas. Por quê? Por conta de adoração. O principal motivo era a adoração ao Deus Baal. Então o Senhor entregou os israelitas na mão dos midianitas por um período de 7 anos. E passando esse período, o Senhor escolheu a Gideão para libertar o seu povo. Gideão era da tribo de Manassés. Sua família era uma família pobre. E ele, da sua casa, era um menor da sua casa. Ele se considerava um menor. Então, a palavra nos diz no capítulo 6, no versículo 11 e 12, que ele estava malhando trigo no lagar, quando o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, esse que sou contigo, ele foi escolhido. O anjo revelou que ele havia sido escolhido para salvar os israelitas, e a partir daí ele ficou assustado. Como nós vemos em muitas outras passagens, nós vemos a história de Davi, nós vemos quando Moisés teve um chamado de Deus. Então todos foram pegos de surpresas, porque nós não estamos preparados para isso. A mesma coisa aconteceu com Gideão. Mas como? Se eu sou o menor da minha casa, a nossa família é a família mais pobre da tribo, e mesmo assim o Senhor usou. Eis que eu sou contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Naquela mesma noite, amados, ele ordenou a Gideão. A primeira missão foi derrubar a estátua do Deus Baal, que aquele era o motivo da ira do Senhor. Então essa foi a primeira missão que ele deu a Gideão. Então Gideão, à noite, com algumas pessoas, foram até lá e derrubaram a estátua. Amém? Então, a partir disso, quando isso aconteceu, os midianitas ficaram furiosos, porque eles adoravam o Deus Baal. Então, a partir dali, eles juntaram outros povos, juntaram os amalequitas, os filhos do Oriente, e todos eles se reuniram e se puseram no campo de batalha no vale. No capítulo 8 do livro de Juízes, vai nos dizer que eram cerca de 135 mil soldados postos no campo de batalha. Imagina o tamanho desse exército. Então eram muitas pessoas, amados. E tudo isso devido ao que havia acontecido. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e naquele momento ele tocou, ele sabendo da situação, ele sabendo que aquele exército estava posto no vale, ele sabendo dessa informação, ele
tocou uma buzina e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, a Zebulon e a Naphtali. Amém? Então, a partir dali, ele conseguiu reunir aquelas pessoas para daí, então, começar a batalha. Então, essa foi uma breve introdução da vida de Gideão, quem que ele foi, Gideão, para a gente poder ter um entendimento, para a gente poder entrar no que realmente nos importa nesta noite. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento, antes de lermos a palavra, vamos fechar os nossos olhos e vamos entregar o nosso coração ao Senhor, para que Ele possa nos dar entendimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Unidos, Pai, em comunhão, em um só corpo e um só espírito, Pai. Paizinho, somos privilegiados por estarmos aqui, Senhor. Obrigado. Deus. Somos escolhidos, ó Pai, para estarmos aqui na tua casa. Paizinho, não há lugar melhor, Pai, onde nós possamos estar, ó Deus. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Neste momento, Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito, Pai, ache espaço em cada coração nesta noite, ó Pai. Eu repreendo, Paizinho, qualquer sentimento, qualquer coisa, Pai, que venha afastar, Pai, a atenção dos teus filhos, que venha tirar o foco, Senhor Deus, que o Senhor possa dar entendimento, Senhor, a cada filho teu nesta noite, Pai. Paizinho, abre, Pai, a mente dos teus filhos, assim como o Senhor fez comigo, Pai. Toca cada coração nesta noite, Paizinho, que a tua palavra, Pai, ela seja plantada, Senhor Deus, que ela venha enraizar e que ela venha frutificar, Senhor Deus, aleluia. Que nesta noite, Pai, nós não venhamos, Pai, sair da mesma maneira que nós chegamos, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor, como um vaso, Senhor Deus, em tuas mãos, Pai. Eu sou apenas um servo, Senhor Deus, então usa-me, Senhor. Que o teu Santo Espírito faça-se presente, Paizinho, e que através da minha boca, Pai, venha ser falado, venha ser proferido, Pai, palavras de alimento. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Paizinho, que a tua palavra venha ser o alimento, Pai, que nós precisamos, Senhor Deus, que nós ansiamos nesta noite, Pai. É isso que eu te peço, Senhor Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 7. Nós vamos ler do 1 até o 7. Amém? Glória a Deus. Então, no capítulo 7 diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faz-os descer as águas, e ali tu os provareis. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lambeia a água com a sua língua, como lambe os cães, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, esse é um texto muito forte. Então, eu confesso que eu havia preparado uma palavra há muito tempo. Quando a gente recebe o convite com antecedência, a gente vem estudando, a gente vem se planejando. Mas, amados, o mover do Espírito Santo é diferente.
Não é o que a gente quer falar, não é o que a gente quer pregar, não são palavras bonitas, vou falar só palavras bonitas lá em cima. Não é isso. O que o Espírito tem para falar é que a gente precisa ouvir. Então, nesta noite, amados, que a gente possa ter esse entendimento. Amém? Amém. Então, o tema: escolhidos para vencer. Mas o que precisamos fazer para ser escolhidos? Escolhidos por Deus. O que precisamos fazer? No versículo 3 nós vimos aqui: seja forte e corajoso. Então Deus fala no versículo 3: pois agora vai ao ouvido daquele povo e fala: quem for covarde e medroso, volte e vá às montanhas. Ou seja, quem for medroso e covarde, volte para casa. Amados, quantas passagens na Bíblia, quantos versículos nós não vemos essa advertência do Senhor: seja forte e corajoso. São inúmeras passagens. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e a abrir. Eu falei: nossa, isso é muito forte. Então tudo isso faz sentido. O porquê que Deus nos adverte tanto em relação a isso? Porque nós precisamos, amados, em meio a situações, nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. Porque o próprio Senhor falou: se você for covarde, se você for medroso, vai embora. Às vezes nós estamos no meio ali dos escolhidos. Às vezes nós chamamos várias pessoas ali, aquela multidão, para podermos enfrentar nossas batalhas, os nossos problemas. Porém, a situação, quando é uma coisa simples de resolver, opa, eis-me aqui, vamos lá, vamos ajudar. Mas eu confesso, eu imagino que na hora que Gideão falou: vamos lá, que nós temos que enfrentar um exército de 135 mil soldados. Imagina como que esse povo ficou vendo o tamanho do problema. Poxa, onde que eu fui se meter? Então, na primeira oportunidade, saíram, foram embora. Quantos aí fora, quantos no nosso meio, nós vemos passar por essas situações? Por algum tipo de problema, a pessoa simplesmente desiste de lutar. Mesmo nós sabendo que o Senhor ele nos dá as ferramentas, que o Senhor está conosco. E eis que eu estarei contigo. Mas nós não estamos preparados. O nosso espírito, ele pode ser forte, mas a carne é fraca. O próprio Jesus falou isso para os seus discípulos. Lá em Mateus 26, 41, Jesus advertiu: o espírito está pronto, a vontade do espírito, porém a carne é fraca. Em muitas situações nós acabamos fugindo do problema, acabamos abandonando nossos companheiros na primeira oportunidade. Nós vemos isso em todos os lugares que nós estamos, seja no trabalho, na igreja, em todos os lugares nós vemos isso. Pessoas deixam de lado. Irmão, estou com um problema. Não, irmão, está com um problema ali, é difícil de resolver, já vou me afastar para não pegar esse problema para mim. Infelizmente isso acontece, amados. São situações da nossa vida, do nosso dia a dia que acontecem. Mesmo que o Senhor nos advirta, isso tem nos perseguido. O que é que a gente fala? Não, cada um com sua prova. Amém. Nós temos que passar pelo processo. Cada um tem o seu processo. Porém, amados, tem certas lutas, tem certas batalhas que nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar em comunhão. Porém, não adianta nada. Se na hora de guerrear, você foge. Em muitas situações, amados, infelizmente, nós agimos dessa maneira. No 1 Pedro vai dizer: vigiem e fiquem atentos, porque o inimigo anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Então, às vezes, nós achamos que a situação está sob controle, nós achamos que está tudo tranquilo. Eu falei: não, Miguel, mas graças a Deus aqui nós estamos bem, estamos tranquilos. Aí de repente vem o vendaval.
Está bonitinha, a cidade de Ribeirão está bonitinha, de repente, aquele problema. E aí? Será que a cidade toda se reuniu para sanar o problema mais rápido? Eu vi uma reportagem que alguns foram, quando falam voluntários, alguns voluntários se reuniram para fazer algo, enquanto outros ignoraram o problema. É só um exemplo, falando espiritualmente falando, trazendo para os nossos dias de hoje, amados. Muitas das vezes, o nosso espírito está forte, mas a nossa carne é fraca. O nosso desejo, nós nos sentimos fracos. E isso é a pura realidade. Em Efésios nos diz: revista-se de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra o inimigo. Que armadura é essa que nós estamos usando? De nada adianta nós usarmos armadura se nós ficarmos parados sem fazer nada, apenas nos defendendo. Eu estou com escudo, eu estou protegido, Deus tem me protegido, amém? Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda. Isso é real em nossas vidas. Porém, nós temos que fazer algo, porém, nós temos que partir para a batalha, porque o Senhor faz parte dele, quer nos livrar, nos proteger. Mas, porém, muitas das vezes nós não fazemos a nossa parte. É verdade. Glória a Deus. Então, amados, não baixe a sua guarda. Essa é a segunda lição que eu tirei desse texto. Não baixe a sua guarda, de maneira alguma. No versículo 5, 6 e 7, ele vai dizer: o Senhor falou, tem muita gente aí. Então, quando ele falou que os covardes e os medrosos poderiam ir embora, quantos foram? Só ele. 22 mil. Então, no exército que havia 32 mil aproximadamente, 22 mil foram embora. Ou seja, 2 terços, mais que 2 terços. Mais de 2 terços foram fracos. Mais da metade foram embora, simplesmente foram. E ficaram 10 mil. Porém, o Senhor falou: ainda tem muita gente aí. Ou seja, ainda tem muita gente que não está preparada para a batalha. Nós podemos até ser fortes, nós podemos até ser corajosos, mas porém, às vezes nós não estamos preparados. Eu vou lá, mas aí na hora, como está a sua guarda? Você está com a guarda baixa? Você está atento? Porque o Senhor os provou da maneira que leva eles no lago, e aqueles que bebem água, lambendo como cão, esse porais à parte. Ou seja, aqueles soldados iam lá, enchiam a mão e bebiam. E ali eles bebiam aquela água, como cães bebem água. E quando outros se ajoelharam, os que lamberam, a palavra vai nos dizer que foram 300 pessoas. 300 homens lamberam como cães, e 9.700 se ajoelharam. Ou seja, eu imagino aquela cena. Você está com sua armadura. Se você está pronto para uma batalha, se você sabe que seu inimigo está ao seu derredor, o inimigo está ao nosso derredor. Por mais que a situação esteja tranquila, por mais que ele esteja longe, num vale, num certo vale, por mais que ele não apresente perigo algum, ele está ao nosso derredor, esperando uma brecha, esperando o momento certo para atacar. E muitas das vezes nós estamos como soldados, corajosos, dispostos a enfrentá-lo. Porém, com a guarda baixa, chega certo momento da nossa vida que nós não nos posicionamos mais. Nós acabamos caindo ali na rotina. Nós baixamos a nossa guarda. Nós nos acomodamos, achando: não, minha vida está tranquila, graças a Deus, está uma bênção, amados. Mas não é bem assim. Um simples gesto que nós fazemos, uma simples brecha que nós damos, um pensamento, uma palavra, uma atitude, até mesmo uma omissão, isso já é o suficiente para o inimigo adentrar ali no nosso meio. E quando nós estamos fortes, ele pode atingir outras pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que fazem parte do mesmo exército que nós.
Se ele não nos atinge, ele atinge um irmão nosso, um companheiro de guerra. Então esses soldados, eu imagino que na hora que eles foram se ajoelhar ali, é como se fosse de qualquer maneira. Eles se ajoelham ali, falando ali, como se eles não estivessem na posição de guerra, como se eles estivessem para tirar guarda. Eu na Bahia fui militar durante 7 anos na Bahia, e eu sei muito bem do que eu estou falando, de treinamentos que exigem a guarda alta que a gente fala. Você tem que estar sempre atento como um sentinela. Então nós não podemos se dar o luxo de simplesmente ignorar. Nunca aconteceu. No Brasil nunca teve guerra. Aqui o militar, aqui a cidade é tranquila, não vai vir ninguém, não tem bandido. Então nós acabamos acomodados com tudo isso, com a situação. E é a partir daí que acontece. É a partir daí que o inimigo vem e adentra nas nossas vidas. Então, de que adianta se revestir da armadura de Deus, como Paulo nos orienta em Efésios 6? Você vai ser apenas um saco de pancada do inimigo, se você não fazer nada. Imagina uma luta de boxe. Você está lá, você vai enfrentar, você sobe lá no ringue. Primeiramente você vê lá, não, pode vir, que eu sou corajoso, pode vir quem for. De repente entra uma guilda na tua frente. Você vê, irmão, você já treme, você quer correr. Não, mas ele está lá, vamos lá. Qual que é a proteção que você vai ter? Aí você vai pôr aquele aparelhozinho que põe no dente. Só isso. É como se nós, amados, não estivéssemos usando da maneira correta a armadura que o Senhor nos dá. Imagina você lutar contra o inimigo só usando aquilo ali. Irmão, o inimigo vai vir como uma águia, vai te nocautear. Se você ficar parado, irmão, você vai apanhar, você vai cair, você vai apagar. Você piscou o olho, pum. Piscou o outro olho, pum. Você está acordoado, já vem um de cima, vem um direto. Não adianta, mas assim é o inimigo. Eu falo um exemplo assim, mas isso é uma coisa espiritualmente falando. É desse jeito, a nossa vida é assim. A partir do momento que nós não temos o controle da situação, o inimigo vem e nos nocauteia. Então, nós precisamos nos revestir da armadura. Glória a Deus. Porém, nós precisamos lutar, nós precisamos enfrentar os nossos medos, nós precisamos guerrear, nós precisamos batalhar. E para isso, nós precisamos manter a posição. De maneira alguma, nós podemos tirar o nosso foco. De maneira alguma, nós podemos ficar de qualquer maneira. Nós temos que estar sempre com nossa guarda alta. Glória a Deus. Então foi por isso que Deus escolheu apenas 300. Porque apenas 300 estavam capacitados. Apenas 300 foram escolhidos para vencer aquela batalha. Ou seja, para o Senhor Ele não quer grandes números. Não importa se a igreja tem 10.000 membros. Se no meio desses 10.000, na hora da batalha, o Senhor não vai escolher os 10.000, porque os 10.000 não estão preparados. Então é isso, amado. Nós temos que estar como um exército, nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar em constante treinamento o tempo todo. Amém. Para quando vier as batalhas, quando vier as lutas, nós estamos preparados. E o Senhor assim se alegrará. Meu povo está preparado. Esses são os escolhidos. Porque muitas das vezes nós caímos em relação ao problema, nós nos sentimos frágeis com muitas coisas. Siga os planos de Deus. Nós vemos que a partir daí, a partir do momento que Deus fez aquela seleção, Deus tirou os covardes, Deus tirou ali os que estavam com medo, Deus tirou os que estavam com guarda baixa,
que não estavam posicionados, que não estavam atentos, que não estavam vigiando como deveria. E a partir dali ficou os 300 escolhidos. Eram aqueles que Deus queria usar. Aleluia. Para vencer a batalha. Agora imagina, 300 contra 135 mil homens. Amados, são problemas que a gente tem, que são problemas quase impossíveis aos nossos olhos. Como que eu vou vencer essa batalha? Não tem como. Olha o número, olha o tamanho do problema. Você vai ali com a cara e coragem, e sabendo que tem um Deus que tudo pode. Aleluia. Deus pode todas as coisas. Diante disso, então nós devemos seguir os planos do Senhor. Então, o plano do Senhor ele foi revelado por um certo homem através de um sonho. Então, um certo homem teve um sonho e contou a Gideão. Então, através desse sonho, lhe foi revelado qual o plano do Senhor. Então, a palavra vai nos dizer que Gideão dividiu aqueles 300 homens, ele dividiu em 3 grupos de 100. E ele havia feito, ele estava fazendo conforme Deus ordenou. Então, esses 3 grupos de 100 homens, ele deu-lhes buzinas, cântaros vazios com tochas acesas dentro deles. E ao princípio da vigília, mais ou menos meia-noite, eles tocaram as buzinas e quebraram os cântaros com as tochas acesas e gritaram: espada do Senhor e de Gideão. Imagina esse povo clamando. Imagina o barulho, imagina tudo aquilo, a sincronização. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito na nossa vida, amado. Ele sempre nos dá uma solução. Ele sempre nos dá condições de vencer qualquer batalha. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, precisamos estar posicionados, precisamos estar vigilantes o tempo todo. Então, com isso, aquele exército lá, aqueles milhares de homens, começaram a se assustar com aquele barulho, com aquelas luzes, com aqueles gritos. Então, devido ao horário, que era meia-noite, um horário estratégico, porque é isso que o Senhor faz na nossa vida, através de estratégias nós conseguimos vencer qualquer situação. Então, pelo horário, que era meia-noite, por volta da meia-noite, diz a palavra que eles se assustaram. Eles começaram entre eles a lutar entre si, porque eles não esperavam aquilo. Eles não esperavam que aqueles homens eram tão poucos. Então eles mesmos começaram a lutar entre si, começaram a se matar. Então foi aquela bagunça, amados. E é isso que Deus faz. Deus confunde a mente do inimigo. Glória a Deus. Não tem poder nenhum sobre nós. Aleluia. A partir do momento que nós seguimos os planos do Senhor na nossa vida, não há problema que não possa ser resolvido. Amém. Não há obstáculo que não possa ser ultrapassado. Creio, Deus. Não há batalha que nós não possamos vencer. Então, amados, foram mortos ali, cerca de 120 mil foram mortos naquela noite. Enquanto 15 mil começaram a fugir, começaram a gritar desesperados. Ou seja, então eles voltaram para os demais povos, para os reis e falaram do poder daquele povo. Oh, não vamos mais lá, aquele povo nos venceu. Então o inimigo ele foge de você, a partir do momento que ele vê o Deus que você tem, o Deus que você serve. A partir desse momento, o inimigo ele foge, ele sai em retirada, porque o Deus que nós servimos ele é mais forte que qualquer coisa, qualquer problema, qualquer situação, não importa. Eu quero finalizar aqui com um testemunho que eu faço Uber e eu peguei um senhorzinho. O nome dele é Juvenal. Eu não sei se é coincidência, eu não sei o que é, mas é Juvenal o nome dele. Ele tem 83 anos. Então, amados, ele me contou a história de vida dele muito interessante. Ele era caminhoneiro e
Certo dia, ele dirigindo à noite, numa pista de via simples. Na frente dele, ele falou que havia um caminhão que estava com as luzes apagadas. O caminhão havia quebrado e estava com as luzes apagadas, então não tinha como ele ver, porque o farol estava baixo e esse caminhão estava muito próximo. Ele falou para mim que nesta noite iria acontecer um acidente terrível, porque estava muito em cima e não tinha como desviar. Mas ele rapidamente, pela experiência que ele tinha, rapidamente jogou a direção e estressou todo dia para o lado esquerdo. Quando ia dar tempo dele desviar do caminhão, ele viu do lado um carro que se aproximava muito rápido. Era uma família, era uma mulher que ele depois teve o privilégio de conhecer, uma mulher com 2 crianças e ainda estava grávida dentro desse veículo. E ele não pensou 2 vezes. Ele simplesmente pegou e voltou o caminhão. Para quê? Para não atingir aquela família. Ele pensou rapidamente: já que eu já sou mais idoso, eu já vivi muito, então que seja eu. E ele voltou a direção, deu tempo de voltar a direção e bateu em cheio na traseira do outro caminhão. Imagina, irmãos, imagina essa batalha espiritual. Imagina o que o inimigo tramou na vida dele. Porque ele tinha uma vida estabilizada, tem a família dele, tem filhos, tem a esposa. Imagina que o inimigo, a situação que o inimigo impôs. Mas ele tinha um Deus vivo, um Deus que cuida, um Deus que guarda. E ele falou para mim que acabou batendo em cheio na traseira do outro caminhão. Então, quando ele bateu o maço, ele falou que do tórax para baixo esmagou tudo. Ele falou que quebrou todas as costelas, quebrou o fêmur, quebrou as pernas em diversos lugares. Foi uma situação tremenda. E ele nem desmaiou. Ele viu aquela ferragem, o caminhão, jogou ele para trás, no meio dos ferros, e ele simplesmente clamando a Deus e agradecendo pelo livramento. Imagina você está passando por uma prova. Imagina você está passando por um momento difícil da sua vida. Imagina você está passando por um momento de dor. Você está enfrentando uma doença. E simplesmente você dando glória a Deus ali naquela situação. E ele ficou feliz por ter salvo a vida daquelas pessoas. Então o Senhor o honrou. Por que o Senhor não o levou? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Para que ele pudesse ter o privilégio de falar para as pessoas, assim como ele vem fazendo. Ele falou que fala para várias pessoas. Então, a partir daí, ele lembra que o socorro chegou por volta de 40 minutos depois. Levaram ele na ambulância, perplexo, sem saber como que ele sobreviveu a tudo aquilo. Foi no hospital. E ele chegou no hospital e viu mais. Ele foi para a sala de emergência, de cirurgia. E depois dessa cirurgia, ele fez várias cirurgias. Ele falou que não dormiu, ele falou que não desmaiou, ele lembra de tudo. Ele lembra de tudo, ele conta com detalhes. Então, a partir daí, amados, ele falou que foi para uma sala de recuperação, mas estava tudo arrebentado, correndo risco de morte ainda ali. Os médicos não descartavam a possibilidade dele morrer ou dele sobreviver, porque tudo fazia parte do processo. Os médicos estavam fazendo o que estava ao alcance. E naquele momento, ele falou que não aguentou. Ele falou: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Se eu sempre fiz coisas boas, se eu guardei, se eu me preparei para a batalha, se eu estou sóbrio, se eu estou vigilante o tempo todo, por que o Senhor permitiu que o inimigo agisse na minha vida dessa maneira? E do lado dele tinha o Senhor. Falou: agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque tem pessoas que estão passando por situações piores que a sua. Tem pessoas que estão enfrentando problemas maiores que os seus. Se naquela época Gideão iria enfrentar um exército com 135 mil homens, tiveram outras batalhas. Outras pessoas estavam enfrentando 150 mil. Às vezes nós achamos que o nosso problema é menor.
Às vezes nós achamos que o nosso problema não tem solução, que o nosso problema é maior que o do outro. E ele falou assim, esse homem que estava ao lado dele, tem pessoas que queriam estar no seu lugar, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, amados, tem pessoas que diante do problema, diante da situação, queriam estar no seu lugar, queriam estar no meu lugar. Tem pessoas que queriam estar enfrentando os 135 mil midianitas. Tem pessoas por quê? Porque os problemas são maiores. Então naquele momento, esse Senhor falou para ele. Ele falou, a todo tempo, dai graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Porque você foi escolhido por Ele. Você vai vencer essa batalha. Então essas palavras foram profecias. Foram palavras ali que ele guardou para a vida. Ele falou, você olhe por cima do ombro e sempre você fale da sua história para as pessoas, que é para isso que Deus te chamou. Foi por isso que Deus passou por tudo, que você passou por tudo isso, para você ser exemplo para as pessoas. Então sempre que você se lembrar, você ri, agradeça a Deus, seja feliz, seja grato, porque essa é a vontade de Deus. Porque você é o escolhido, nós somos escolhidos. Se nós estamos aqui, nós somos 1/3 dos que sobraram. Imagina as multidões que já passaram por aqui pela igreja. Quantos se acovardaram quando começaram a vir aqui os projetos? Vamos entrar para o ministério, começa os problemazinhos e neguinho corre do ministério. É muito pesado, amados, é muito pesado. Quem tem ministério aqui, quem está envolvido em algo, sabe o peso espiritual que nós passamos. E é isso. Porém, há um propósito para tudo. Há tempo para todas as coisas. E esse Senhor, amados, continuando, esse Senhor começou a ver a vida de uma outra maneira. Ele começou a rir, ele falou que começou a rir, começou a ficar feliz, mesmo naquela situação, mesmo sem saber o que iria acontecer da vida dele, mas ele ficou confiante que Deus iria curá-lo, que Deus iria restaurá-lo, que ele seria um canal. E no outro dia o que acontece? Aquele senhor que estava do lado dele amanheceu morto. Aquele senhor estava com câncer terminal. Vocês têm noção do que é isso? Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja a sua batalha, por mais difícil que seja a sua luta, sempre tem um irmão do seu lado com outras situações, com outros problemas. Então Deus não nos dá um fardo que nós não possamos carregar. Então, amados, nós temos que tirar isso como lição. Veja a situação daquela pessoa, veja a situação desse senhor. Aquele outro, mesmo à beira da morte, o aconselhando. Isso é muito forte, amado, porque nós passamos por diversas situações, por diversos problemas, nós acabamos fugindo, nós acabamos nos acovardando, nós baixamos a nossa guarda, deixando que o inimigo nos amedronte, deixando aquela situação nos amedrontar. E quando nós vamos usar a armadura que Deus nos deu, quando nós vamos usar a palavra, quando nós vamos usar a espada, você vai ficar só se protegendo o tempo todo? Senhor, me dá livramento e você não vai fazer a sua parte? Muitas das vezes nós não fazemos a nossa parte. Nós pegamos em nossas orações, Senhor, nos dá livramento, Senhor, nos protege. Mas em que situação você está? Qual o problema você tem enfrentado? Qual o tamanho do seu problema? Nós temos que ter a noção, nós temos que sair daqui convictos que nós fomos escolhidos para vencermos.
independentemente de qualquer situação. Nós vamos sair vitoriosos de qualquer situação, de qualquer problema. Então confie, então abra sua mente, abra o seu entendimento. Por mais que nós sejamos pequenos, por mais que nós sejamos pecadores, Deus nos capacita. Assim como Ele fez com Gideão, que Ele trouxe no dia de hoje, a história de Gideão, nós vemos a história de Davi, nós vemos a história de Moisés. Quantas histórias Deus já nos mostrou, quantas histórias nós vemos, quantos exemplos na Bíblia nós vemos de libertação, que Deus pode todas essas coisas. E nós não aprendemos nada com isso até hoje. Por que esse medo? Por que essa fraqueza espiritual, essa fraqueza carnal? Amados, não é fácil, não é fácil. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor e nós temos que entregá-las. Mas também nós temos que ter a convicção que os problemas, eles são grandes, as batalhas são difíceis, mas o Deus que nós servimos, Ele é maior. Ele é maior que qualquer situação, maior que qualquer problema. Amém, amados? Então nós temos que sair convictos disso nesta noite. Então que essas lições nos façam, nos fortaleçam, nos façam ficar mais firmes, nos façam enxergar as situações de uma outra maneira, de uma outra situação. Amém? Então, que o nosso Deus venha habitar cada coração, que Ele venha nos fortalecer diante dos problemas, que Ele venha nos dar estratégia, que nós estejamos atentos, que nós possamos ser alcançados, que nós possamos entender o que Ele quer de nós, que nós venhamos entender qual que é a estratégia que Ele quer para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele usa qualquer coisa, qualquer pessoa para estar nos orientando. Então, que nós venhamos ter esse discernimento, que nós venhamos ter esse entendimento. Amém, e que nós venhamos ser fortalecidos através da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos neste momento. Paizinho, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus. Paizinho, eu acredito, Senhor Deus, que cada coração foi tocado, Pai. A semente foi plantada, Senhor Deus. Paizinho, que cada coração aqui, Pai, seja como a terra fértil, Senhor, onde, Pai, a semente foi jogada, Senhor Deus, onde foi plantado, Senhor Deus, que venha crescer, que venha germinar, que venha frutificar, Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus. Paizinho, que nesta noite os Teus filhos venham sair daqui, Pai, da Tua casa, Senhor Deus, fortalecidos, ó Pai, pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Paizinho, obrigado, Senhor, pois aqui nesta noite o Senhor nos ensinou, Pai, através da história de Gideão, Senhor Deus, que nós, Pai, em Tua presença somos mais vitoriosos, Senhor Deus. Somos escolhidos, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, fazendo parte, Senhor Deus, daquela pequena multidão, Pai, deste pequeno exército, Senhor Deus. Estamos prontos, Pai, para enfrentar qualquer batalha, qualquer desafio, Pai, juntos com a igreja, Senhor Deus. Paizinho, que nesta noite, Paizinho, nós venhamos usar a Tua armadura, Senhor Deus, aleluia, para enfrentarmos, Pai, qualquer batalha, qualquer desafio, Senhor Deus. Que nós não venhamos, Pai, baixar nossa guarda jamais, Senhor Deus, para o nosso inimigo, Pai, que está ao nosso redor, Senhor Deus. Então, Pai, que nós venhamos ser sóbrios nesta noite, Pai, e que o Senhor venha nos ajudar, Paizinho, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, porque essa palavra nos diz, Senhor, que o nosso espírito está forte, mas a carne é fraca, Senhor Deus. Paizinho, nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores, Senhor Deus, mas através da Tua graça, através da Tua misericórdia, Paizinho, através, Pai, do Teu poder, através do Teu agir, Pai, através do Teu Espírito em nossas vidas, Pai, nós nos tornamos mais que vencedores, Pai. Pai, obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu alimento, Senhor. É isso, Pai, que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus, glória a Deus.